Bom dia, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Koblitz, eu sou do canal Bugio e temos o prazer de trazer para essa entrevista o professor economista, o senhor Nildo Ourix, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos e professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina em Economia. Também fez um pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires sobre o mesmo tema. Senhor Nildo, um prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente possa ter uma boa conversa aí nesse próximo tempo que nos espera. Rodrigo, um prazer estar com você, mais ainda com todo o nosso povo fluminense que certamente nos escuta, e aí na cidade, né? Eu sempre que posso dou um pulinho aí e um prazer conversar com você sobre os temas, né, que tanto são tão difíceis para o nosso povo, mas que merecem uma resposta, né? Uma resposta crítica, uma resposta contundente. Vamos lá, estou à tua inteira disposição. Prazer imenso. Então vamos nessa. Que bom. Obrigado, Nildo, desde já. A primeira questão vai em relação evidentemente, o episódio que aconteceu desde 2018, que isso pode ser retratado como uma consequência dessa dificuldade da esquerda dialogar com o povo. E ainda essa dificuldade parece ainda percorrer os caminhos de hoje. E eu queria para saber, a gente tem nessa entrevista, num segundo bloco a gente vai falar mais da América Latina, mas eu queria conversar mais sobre o Brasil nesse primeiro momento, Nildo. Eu queria te perguntar, você enxerga dessa forma? Você acha que a esquerda está com essa dificuldade de diálogo com a população? Como é que você aborda esse tema? Bem, se está em várias dimensões e a gente tem que entender por quê. Primeiro, Rodrigo, tem uma redução da política ao voto e à eleição. A esquerda tem que ter um projeto de poder. E até agora, nós, sobre a hegemonia de um liberalismo de esquerda, cuja expressão maior é o PT, mas que ataca, por exemplo, o meu partido, o PSOL, que também está sob a hegemonia de um liberalismo de esquerda e que tem que abandonar isso logo. Veja, esse liberalismo de esquerda confina a política ao voto. E o que acontece com a maioria do nosso povo, Rodrigo? O nosso povo não quer saber desse sistema político aí. Como a esquerda não está atacando esse sistema político, ao contrário, pensa que pode regenerá-lo, pensa que pode eliminar os males da República com o seu bom mocismo, ora, se confunde com a ideia de que a esquerda defende esse sistema. Em nome do quê? De uma ideia abstrata de democracia. Olha, o povo não tem a menor apreço por esse sistema. E mais, ainda chama esse sistema, quando a esquerda defende a democracia em abstrato, de defesa da podridão do sistema. Por isso que foi tão fácil com o proto-fascista como o Bolsonaro atacar o sistema. Atacar o Congresso, a mídia, o Supremo. E com razão, eu digo, o Congresso Nacional é um covil de ladrões. Não importa que lá esteja o Glauber Braga, deputado do meu partido aí da região onde você está. O fato é que é um covil de ladrões que não merece o menor respeito. Acaso algum crime contra a República não foi feito aqui, desde historicamente, com apoio do Supremo Tribunal Federal? Acaso a Globo não mente sistematicamente na novela, no jornalismo, na sessão da tarde? Sim! Desde quando, Rodrigo? Desde sempre. Desde a ditadura. Nasceu de uma costela da ditadura. Não importa que coloque lá a Maju, uma negra. Não importa que coloque mulheres como a CNN. Não importa que coloque a novela das 8, um gay como herói. Tudo isso a Globo faz. Uma guerrinha de costumes, muito localizada. O povão, a grande maioria do povo, não entra nessa disputa. Então, o povo não quer saber desse sistema, porque esse sistema oprime o povo. Observe, Rodrigo, como é que o povo vai acreditar na justiça se, desde o Plano Real, e sobretudo nos governos do Lula e da Dilma, a população carcerária cresceu. Quem é que está na cadeia, Rodrigo? São os trabalhadores, percebe? 40 e poucos por cento deles sem sequer um processo. Como é que o povo vai acreditar na justiça? Então,
A esquerda tem que redefinir o que ela entende por política. Primeiro, ter clareza que para ter governos, ela precisa ter um projeto de poder. Como ela não tem projeto de poder, ela não tem projeto de governo. Segundo, para ter governos e manter governos, ela precisa ter projeto de poder, porque Evo Morales renunciou lá na Bolívia, a Dilma foi destituída de maneira vergonhosa, sem luta, sem convocar o povo aqui. O Lugo lá no Paraguai, o impeachment foi em 16 horas. O Zelaya em Honduras, e nós vamos discutir isso no segundo bloco, como você anunciou. Quer dizer, para quem quer se manter em governo, não basta política pública. Não basta Bolsa Família, que está sendo incorporada, inclusive, pelo Bolsonaro. Não basta, precisa ter um projeto de poder. Isso é muito importante. Terceiro, precisa entender que a esquerda não pode estar confinada em causas. A causa feminista, a causa LGBT, a causa ecológica. Todas essas causas agora, Rodrigo, estão sendo disputadas pela direita. A causa da mulher. Veja, nós socialistas, lá desde 1880 na Europa, discutimos a emancipação da mulher, que não é esse feminismo rasteiro que anda por aí. Esse que, inclusive, agora está sendo incorporado, sabe por quem? Pela Tabata Amaral. Esse que está sendo incorporado, sabe por quem? Pelo Armínio Fraga, que está definindo um programa, lembra o Armínio Fraga? Que era o inesquecível, né, Rodrigo? Uhum. O principal assessor do Aécio Neves. E o que ele está discutindo? Ele está discutindo uma agenda que é contra o machismo, contra a misoginia e contra o racismo. A direita vai entrar com tudo aí. E o Joaquim Levy, que era o ministro da Dilma e presidente do BNDES do Bolsonaro, entrou agora com uma agenda ecológica, defendendo o meio ambiente. Todas essas causas, elas só podem estar subsumidas para nós, da esquerda, se elas tiverem um programa do socialismo. Caso contrário, vão somar com a direita. Então, a dificuldade que você identifica, e me parece real, absolutamente urgente de superar, de dialogar com o povo, é porque reduziu a política ao voto e, segundo, não sabe o que dizer o povo. Ora, a direita sabe. A direita está dizendo, temos que acabar com esse sistema. E a esquerda está fazendo o quê? Não, vamos corrigir, incluir um pouquinho o nosso povo negro, incluir um pouquinho as mulheres, incluir um pouquinho a comunidade LGBT, incluir e defender um pouquinho a Amazônia. Essa pauta está liquidada. Nós temos que colocar aqui, contra esse projeto totalizante deles, Rodrigo, o tema da Revolução Brasileira. Nós precisamos fazer aqui o quê? Nós não somos... Eu, por exemplo, sou do Partido Socialismo e Liberdade. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que lutar aqui para melhorar esse sistema? Não, para enterrar esse sistema. A direita está disposta a enterrá-lo, tu sabe, né, Rodrigo? A batalha aqui é isso. E nós vamos ficar o quê? Na defesa do sistema? Ora, se nós ficarmos na defesa do sistema, nós não temos nem como dizer boa noite ao povo. Ele não quer nos ouvir. Ele quer ouvir uma saída radical para os problemas. Esse é o erro básico. E no meio, Rodrigo, de uma crise gigantesca, hein? No meio de uma crise mundial do capitalismo, que afeta a Europa, os Estados Unidos e muito fortemente a América Latina. Sensacional. Você falou uma coisa, Nildo, eu até corri aqui para anotar, porque você falou várias coisas que daria para a gente investigar. Eu queria só... Teve um país que a gente jogou a final, acho que era a Croácia, que tem a presidente da Croácia era meio fascistinha também, e ela era a favor do casamento gay, da liberação das drogas em algum sentido. Todas essas pautas que a gente traduz aqui como sendo uma pauta de esquerda, era uma pessoa próxima da extrema-direita que carregava por lá, né? E eu acho que são pontos importantes. Se a gente conseguir algum tipo de união na causa feminista, na causa contra a discriminação racial, eu acho que serviria um pouco para melhorar a situação. Mas é isso, melhorar a situação. E você coloca uma coisa que eu achei muito pertinente, que foi esse tipo de democracia. Você atentou para isso, se nós defendermos esse tipo de democracia. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta da seguinte forma. Nós encaramos o governo Bolsonaro como que ele que é um governo fascista, de todas as formas que a gente pode analisar ele,
E aí a gente procura combater esse fascismo. Nesse combate ao fascismo, a gente olha para o lado e às vezes encontra pessoas como o Rodrigo Maia, como um Alcolumbre, como o PSDB. Então, assim, como é que você enxerga essa mudança de cenário? Porque é aquela história, se nós combatermos o fascismo e apenas combatermos o fascismo, a gente vai ter do lado da gente pessoas como Fernando Henrique. Por outro lado, se a gente defende uma democracia radical, o poder para o povo, alguma bandeira um pouco mais, que é a bandeira que realmente poderia transformar a sociedade, a gente se afasta desse povo. Qual que é a tática e a estratégia nesse mundo atual, Nildo, que você está enxergando? Bem, você colocou uma questão essencial, mas tem uma premissa com a qual eu não estou de acordo, e é bom para a gente fazer esse debate aqui. Nós temos fascismo no Brasil? Não. Nós temos um presidente protofascista. Ele, de profundas convicções fascistóides, óbvio. Mas esse governo é fascista? Não. Se fosse um governo fascista atuando, você estaria sendo caçado aí, eu aqui. Não é o caso. Práticas autoritárias, violência contra a classe trabalhadora, contra grupos organizados, etc., isso é comum no sistema democrático. Vou dar um exemplo. Os assassinatos no campo no Brasil, Rodrigo, nunca cessaram, nem com Fernando Henrique, nem com Lula, nem com Dilma, nem com Temer, nem com Bolsonaro. O sistema carcerário correndo solto e o desrespeito aos direitos humanos não é privilégio de governo ultraliberal, é privilégio de governo liberal de direita, como Cardoso, e liberal de esquerda, como Lula e Dilma. São horrores, esses governos foram um horror. Então, veja, qual é a única chance de nós termos mais adiante um regime policial de alguma natureza? É termos uma clareza e uma identidade política com uma consciência de classe tão grande, enraizada no povo, que não tem problema que esteja contra o protofascista uma figura contra o Cardoso. Porque nós vamos ser identificados como socialistas, como revolucionários. Agora, se nós vamos fazer uma grande frente para enfrentar Bolsonaro, que não é meu desejo e nem é eficaz, e nem é viável, como as eleições estão mostrando. Aí no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, o que queria na capital? Queria fazer uma frentona. Ninguém quer a frente, porque ela é inviável. Ela é inviável em si mesma. Isso é uma bobagem olímpica. Eu me opus isso ao Diretório Nacional e agora a vida está comprovando. Eu não quero me reunir com o PCdoB porque é o PCdoB. Eu não vou nem na esquina com o PT, Rodrigo. Se eu tiver com sede e tiver em Teresópolis ou em Petrópolis e os caras me convidarem, Nildo, eu quero comprar uma água, vamos ali no bar, eu não vou. Eu não vou com o PT, porque o PT é a representação desse desastre que está aí. Gigantesco. Agora, nós vamos apoiar a greve dos Correios e vamos numa manifestação dos Correios. Hoje, está tendo essa greve gigantesca aí, eu não tenho problema de estar ao lado de qualquer uma das forças. Na luta concreta. Em eleição, não. Em eleição, nós temos que ter um recado claro, límpido, dizer claramente que nós, do PSOL, não temos relação nenhuma com o liberalismo de esquerda, nenhuma com a direita. Afinal, o nosso programa ter credibilidade do povo, porque nós não vamos ter credibilidade, Rodrigo, em 3 meses, em 6 meses, é um processo de construção. Mas se não começar agora de maneira muito radical, ali adiante, quando nós precisarmos fazer uma frentona, eventualmente, porque a vida pode colocar isso, você não pode impedir o Fernando Henrique de dizer sou contra Bolsonaro. É contra, só que não é do nosso jeito. E a população aí vai saber muito claramente que o Rodrigo está contra o Bolsonaro, mas é um socialista e um revolucionário. E que o Rodrigo Maia, que não é o Koblitz, é outro sujeito, não é? É o Mini Maia. Totalmente antagônico. Antagônico. Não, entre o Rodrigo Maia e o Rodrigo Koblitz, a população vai dizer, não, o Rodrigo é nosso e o Maia é um oportunista mesmo estando contra Bolsonaro, porque ele lá no Congresso está fazendo todo o serviço que o Paulo Guedes quer. Então, essa é a questão. Uma frente depende mais do que uma frente. Nós temos que subsumir esse debate da frente, é uma coisa. Qual é o programa da esquerda revolucionária? Essa é a questão.
E aí eu aproveito e emendo a pergunta, porque aproveito também e vou fazer um comentário, evidente que você rebata ele da forma que achar melhor, que a questão da gente fazer uma frente contra o Bolsonaro, quando chega perto de uma eleição municipal, por exemplo, se torna inviável, porque os interesses dentro de uma eleição municipal são totalmente adversos. Um dos interesses, por exemplo, é a corrupção. É com quem que você vai se juntar, com quem que esses partidecos aí vão se juntar para poder indicar o secretário do desenvolvimento, o secretário de não sei quem, que vai ter acesso à licitação. E isso supera, na verdade, qualquer discussão pragmática, ideológica que esses partidos tenham. E eu incluo aí quase todos eles, inclusive no nosso campo. E eu acho muito difícil, então, também nem vi sombras da gente começar a falar de uma frente, de uma forma mais direta, não a nível municipal. Não vi isso acontecer de fato. Todo mundo no seu canto fazendo suas conversas entre quatro paredes. Nildo, que programa é esse que você acha que deveria ser o programa de esquerda hoje no Brasil? Nesse âmbito municipal que eu digo. Bem, no âmbito municipal há muito o que fazer, né? Primeiro, eu faria uma qualificação um pouco mais específica do que você chamou o nosso campo. Eu entendo a expressão. Em geral, eu estou de acordo com ela, Rodrigo. Mas eu diria o seguinte, o PT não é nosso campo. Eu sei que tem gente que torce o nariz. Tem gente que diz... O Nildo quer o isolamento. Não. Hoje, quem estiver do lado do PT é que está isolado. E as próximas eleições, nós estamos no seguinte cenário nessa eleição municipal. A possibilidade de consolidação de um conservadorismo de massas, cuja primeira expressão será uma vitória eleitoral agora. Tudo indica. Nós vamos para uma grande vitória hoje, 16 de setembro, eu afirmo categoricamente, nas condições de hoje, se a eleição fosse amanhã, a direita seria avassaladora. Não cabe à direção do PSOL fazer aquele raciocínio tosco e vergonhoso da última eleição. Nós saímos de 6 para 10 deputados federais e foi considerado uma vitória no momento em que se elegeu Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Quer dizer, isso é um cretinismo parlamentar de quinta categoria que tem que ser denunciado entre nós. Nós podemos sair agora de 40 vereadores para 200 e o PSOL sofreu uma derrota histórica. Não tem a ver com esse resultado eleitoral. Essa é a primeira consideração. Segundo, no nosso campo, nós temos que entender para que nasceu o PSOL. O PSOL nasceu de um fracasso histórico do petismo, anunciado pelo PSOL antes da destituição da presidente Dilma. O PSOL foi visionário, mas o PSOL não quer. Rodrigo, o PSOL não quer pegar a sua pequena e importantíssima estratégica visão de futuro. Por quê? Porque o PSOL lá na Previdência, na reforma que o Lula, esse político vulgar, fez contra nós, contra o povo, contra os servidores públicos, o PSOL nasceu. Nasceu da negação do PT. Então, nós não temos que o PT aqui na esquina. Governos do PT não nos interessam, porque são governos do capital, muito claramente estabelecido nos 8 anos do Lula, na Dilma, etc. Sabe qual foi o período em que mais avançou o latifúndio no Brasil? Os 6 anos da Dilma. Olha. A ampliação da fronteira agrícola, eu quero falar para os ecológicos aí do Rio de Janeiro. A expansão da fronteira agrícola nos 6 anos do governo da Dilma foi maior do que a expansão da fronteira agrícola somados os 8 anos de Cardoso e os 8 anos de Lula. Caramba! Ô, Rodrigo, a explosão da dívida do Estado, ela foi muito maior durante Lula e gigantesca durante Dilma do que os 8 anos de Cardoso, foi pior. As pessoas não se dão conta disso. É terrível. O fim da indústria brasileira, ela ocorreu de maneira vertiginosa durante os 13 anos do governo PT. Nós temos que tomar uma distância disso, gigantesca. Passar limpo isso. Então, o pessoal nasceu para isso. Nessas eleições municipais, nós temos que entender algumas coisas. Os municípios e os estados estão submetidos
a esse tremendo assalto ao Estado promovido pelo governo protofascista de Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. É arroxo nos estados e municípios. Observe a situação fiscal e financeira do estado do Rio de Janeiro. Um estado quebrado em função do pagamento da dívida, em função dos problemas da indústria e em função da corrupção. Uma combinação explosiva, Rodrigo. Os municípios estão estrangulados da mesma forma. E a lógica do governo federal é passar para os municípios obrigações e retirar recursos. Quer dizer, a ideia de que um candidato a prefeito entra e vai poder resolver com inversão de prioridade, orçamento participativo, aquele programinha do petismo lá atrás, não resolve mais. Nós vamos ter que fazer algumas coisas. Primeiro, um governo do PSOL tem que colocar claramente o tema da propriedade em questão. A política fiscal, portanto, a cobrança de impostos para as grandes propriedades, cujo valor cresce, é uma exigência imediata. Segundo, a renegociação clara das dívidas do Estado e da União para que os repasses aos municípios não só sejam regulares, como sejam superiores ao que está acontecendo, porque a arrecadação de fato se dá embaixo, vai para cima e não volta, porque lá tem o rentismo que está comendo solto. Terceiro, é claro que o município tem que ter um programa de eliminar todas as desonerações, as isenções fiscais, as imunidades fiscais que estão repletas no Brasil inteiro. Nós vimos essa semana, Rodrigo. Igrejas que prestam serviços, arrecadam dinheiro no lugar do Estado, não vão pagar imposto e ainda vão ter anistia. Não, o município deve dizer claramente qual é a jogada aí. Quarto, está na responsabilidade dos municípios, escolas. Bom, nós temos escolas, não temos? Municipais. Nós precisamos de uma nova educação. Uma educação depende de um novo currículo. Um novo currículo depende de um espírito crítico. Temos que mexer nas grades curriculares das nossas escolas. Colocar uma escola de qualidade, com orientação científica, com critério crítico, quer dizer, entendendo o que está acontecendo no Brasil, para os professores. Tem um conjunto. Bom, aí na tua região a questão ambiental é uma questão forte. Ela está sendo atacada por quem? Ela está sendo atacada pela especulação imobiliária, em primeiríssimo lugar. O que sobe a renda da terra e significa expansão. Cresce a Bolsa de Valores de Boston, lá de Chicago, sobre produtos agrícolas e minerais, sobretudo agrícolas, se queima mais a Amazônia. Então, os municípios precisam ter uma clara vocação de respeito ambiental, mas, sobretudo, gravando a propriedade. Então, você veja que tem um leque de questões a serem feitas que toca a maioria da população. O saneamento básico. O Bolsonaro está anunciando aí, com verbas do BNDES, um suculento processo de investimento capitalista com juros subsidiados para uma ou duas empresas. Os municípios não vão ter a propriedade da água, os municípios não vão ter a propriedade do saneamento. Qual é o programa que o PSOL vai? O PSOL vai brincar de política com pequenas causas? Não, nós vamos ter que colocar aquilo que fala para o povo. Não é para falar para o povo, Rodrigo. O povo entende, porque o povo não tem saneamento básico. O povo paga água cara, enquanto as empresas pagam uma taxa de água industrial muito pequena. Quer dizer, nós vamos ter que colocar o capital de um lado e a população de outro. Falar para a maioria da população e dizer claramente, Rodrigo, de quem nós somos inimigos. O PSOL não pode vir com aquela conversa fiada que vai administrar para todos. Então, a renovação do discurso político, ela é muito importante nesse momento. Você vê que é um desafio, são áreas que a gente vai ter que atuar e que significa também, Rodrigo, uma coisa muito importante. Não só um discurso político novo, crítico. Crítico. O que é o novo? É crítico. E isso é muito importante. E segundo, uma praxis política renovada. Não pode chegar com conversa mole, com consenso fácil, com causinhas simpáticas, etc. Tem que ir agora no centro da questão, ou vamos sofrer uma derrota eleitoral e uma gigantesca derrota política, porque podemos sair de uma eleição, Rodrigo, sem acumular nada. O que eu digo nada? Não acumular credibilidade.
Entendeu? Se tu é um candidato a prefeito, bem, tu tem que sair dessa eleição, se não vitorioso pelas urnas, vitorioso politicamente. De quem inaugurou na cidade um discurso político novo e uma praxis política nova, capaz de, nas circunstâncias atuais, não ter empolgado a maioria do eleitorado, porque ele vem de uma consciência ingênua, cuja contribuição é, inclusive, majoritariamente no petismo, com a qual a gente não tem que ter compromisso. Ao contrário, crítica total a isso. Mas, daqui a 4 anos, ou nas lutas que estarão sendo desenvolvidas aí, você vai ter uma credibilidade. Eu acho que isso é o ponto. E aí vem uma terceira questão, Rodrigo. Nós precisamos construir referências críticas no Brasil. Referências críticas. Mas críticas daquela que, quando pinga, queima. É ácido. É aquela que marca. Pinga, queima, marca. Não é de outra forma. Se for com conversa mole, derrota eleitoral, derrota política sem acúmulo nenhum. Sensacional. A gente vai voltar a falar um pouco sobre política municipal ainda no terceiro bloco, mas vamos encerrar agora o primeiro bloco e voltamos em seguida para conversar sobre a América Latina. Boa. Começando, então,